Fala pessoal, beleza? Hoje dia 10 de junho, quinta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui a análise pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, o início da manhã foi caracterizado aí principalmente por um fluxo de compra, né, bem forte na abertura do dia. Eu não gosto de pegar essas movimentações, até porque as médias estavam caindo, né, em relação ao dia de ontem. O mercado abriu com fluxo comprador impulsionando o mercado, trabalhando aqui na inversão das médias móveis. E então esse cenário para mim não é um cenário que eu gosto de operar, né? O mercado acabou subindo aqui até uma zona bem importante em relação a essa queda de ontem, foi a zona de 61,8, né? Que eu sempre comento com vocês que o mercado acaba travando sempre nessa região, né? Então se a gente observar aqui, ó, nessa região de 61,8, inclusive, né? O mercado trabalhou aqui na troca de polaridade, tá? O que é isso? Basicamente, aqui era uma região de suporte, depois que esse suporte foi rompido, vira o quê? Vira resistência, tá? Então a gente percebe que o mercado entrou esse fluxo comprador, impulsionou o mercado, e aí, quando o mercado chegou nessa região de 61%, mais essa região de troca de polaridade, a gente começa a perceber bastante sombras superiores, né? Ou seja, isso é defesa dos vendidos, né? Que não estão deixando os compradores passar. E nesse candle aqui caracterizou uma oportunidade de venda, tá? Por padrão de price action, tá? Que é o preço de fechamento de reversão. A gente tem esse padrão aqui, esse aqui caracterizou o preço de fechamento de reversão, né? Violando essa região de 61 e voltando e fechando para baixo, tá? Com isso a gente percebe que o mercado realmente chegou a cair, mas entrou força compradora, né? Tentou subir de novo, aqui fez um outro padrão de reversão na resistência, né, no 61,8, que é um inside bar, né? E aí de fato o mercado veio para baixo de novo. Só que essa região aqui, ó, estava bem complicada, né? Por que essa região estava complicada? Porque se a gente pegar o Fibonacci dessa alta, ali era o 61,8, tá? Da queda. Então o mercado estava bem congestionado, tá? Chegaram, tentaram empurrar, travaram. Chegaram, tentaram passar, travaram. Até que chegaram, tentaram passar, pivotou, aí ancorou na VWAP e virou para baixo e passou. Mas a gente percebe que teve três regiões de defesa aqui, tá? Então com isso, galera, o que aconteceu? Nessa região de troca de polaridade aqui, até então, a gente percebe que teve três defesas, né? Três defesas. Essa defesa e essa defesa. Entretanto, essa defesa aqui foi uma defesa menor, né? O mercado deixou um topinho menor, deixou um padrão de estrela também. Então aqui, o que aconteceu? O mercado estava trabalhando numa região de extremidade, suporte e resistência. As médias, como eu comentei ontem para vocês, né, o fechamento de mercado, as médias não têm direcionamento, as médias estão flat. Então médias flat, vai acontecer o seguinte, o mercado vai passar para baixo, você vai vender, o mercado vai voltar e vai te estopar. Aí você fala, eu acho que o mercado vai subir, você vai comprar, o mercado vai cair na tua cara. Daí você vende, o mercado sobe. E aí ele vai ficar quebrando, obviamente, as pessoas que são ansiosas. Por quê? Porque médias flat indica que o mercado não tem direção, né? Então, nesse caso, o que aconteceu? O mercado ficou trabalhando nessa congestão, mas respeitando, tá, essa região de 61,8. A gente percebe que ele testou uma, testou duas, testou três, mas no final das contas ele realmente veio para o pé do dia, né? Através desse candle aqui, ó. Aqui foi uma bela entrada, tá? Porque o mercado de fato ele trabalhou na tentativa de rompimento para baixo, travou no 61, subiu, travou de novo lá no 61 da queda, aí rompeu com ignição, travou no 61, fez o pullback, travou na VWAP, travou nas médias menores e aí virou com força para baixo. Então valeria uma entrada aqui, com stop aqui em cima e alvo minimamente no pé do dia, tá? Do dia anterior ali, que geraria aí um alvo mais ou menos aí de uns 400 pontos, tá? Chegando aqui, afastou muito das médias, né? Estava distanciado, uma região de suporte, entrou volume. O que isso mostra? Exaustão de movimento. Preço de fechamento de reversão, mercado recuou de novo. Tá? Aqui a gente percebe um movimento bem interessante, que é o quê? O mercado ele recuou para uma troca de polaridade. Né? Aqui, ó, ele recuou, porque ele tinha caído, aí ele recuou, travou nessa região e depois fez a inversão através desse candle aqui. Tá? Isso daqui caracterizaria também uma possibilidade de entrada com alvo minimamente no fundo do dia. Beleza? E não deu outra. O mercado fez exatamente esse movimento. Né? Ó, a gente percebe que aqui embaixo existia uma zona de suporte. Né? Então a gente percebe desde ontem. Esse fundo de hoje, esse fundo de hoje e essa rejeição aqui de hoje também. Tá? Então isso aqui caracterizou uma região de suporte, uma região de trava. Os preços realmente não estavam com dificuldade de passar aqui
e com dificuldade de passar aqui, né? Então, quando a gente opera em dias laterais, o que acontece? O cenário ideal é operar suporte e resistência, né? Então, vende na resistência, compra no suporte, vende na resistência. Então, nesse caso, quando o mercado tentou furar aqui, acho que sei lá quantas vezes, né? Uma, duas, três. Ele tentou furar pela quarta vez essa região e entrou esse fluxo de compra aqui através desse candle, aqui caracterizaria uma entrada. Ah, Adriano, mas você falou que você não opera inversão de médias. De fato, não opero, tá? Apenas estou comentando que por fluxo ele entraria. Por quê? Por que eu não pego essas inversões de média? Primeiro porque eu gosto de operar tendência, tá, galera? E tendência, a gente opera tendência a favor das médias. Ah, Adriano, mas você deixa muito dinheiro na mesa. Não tô nem aí, né? Quando eu perco pouco. Quando eu ganho bem mais. Então isso é gerenciamento de risco. São as minhas regras. Eu opero desse jeito, tá? Onde que valeria uma entrada? Valeria uma entrada nesse pivôzinho aqui. Né? Por quê? Porque as médias que estavam caindo, elas fizeram a inversão. Isso daqui foi um pullback, tá? Então, para quem não entendeu, basicamente foi isso daqui, ó. O mercado subiu, ancorou nas médias e ativou o pivôzinho de alta. Dentro de uma microestrutura, a entrada poderia ser nesse candle e o stop aqui embaixo, tá? Então o stop ficaria curtinho para um alvo longo. Ah, Adriano, mas como que você projetaria alvo nesse caso? Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem uma figura gráfica, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem uma figura gráfica que basicamente é um W, né? Um fundo duplo. É uma figura bem importante aí dentro das análises de price action. Né? Fundo duplo é uma figura bem confiável, assim como o topo duplo, né? O próprio Oco, o Okoi. Então, quando esse fundo duplo ele é rompido, o que você pode fazer? Você pode pegar essa amplitude e simplesmente projetar 100% para cima, né? Que basicamente são as caixinhas, né? Que eu sempre falo para vocês. Então, se a gente pegasse essa amplitude aqui, ó, só deixa eu ajustar aqui para vocês verem. Olha lá, ó. Colar. Simplesmente eu pegaria e jogaria 100% desse movimento e aqui sim daria uma entrada, né? Claro que a média de 200 estava passando aqui também, talvez isso gerasse um pouco de desconforto, mas olhando pelo padrão da inversão de movimento, você entraria aqui, o stop ficaria de 170 pontos e um alvo minimamente aí de 600, né? Então, minimamente uma operação aí de 3 para 1. É esse tipo de operação que normalmente eu busco, tá, galera? Operação que tenha risco-retorno positivo. Nem sempre a gente vai encontrar, mas quando a gente pega, obviamente a gente leva até o alvo, beleza? Então, foi uma figura aí que realmente se cumpriu, né? Esse V, essa recuperação em V, né, que gerou aí esse espelhamento. A recuperação em V que eu falo é porque o mercado caiu reto e subiu reto, né? Rompendo essa região aqui de topo anterior. Então, quando acontece isso, a gente faz o espelhamento do movimento projetando 100%, tá? E mais uma vez, quando o mercado chegou aqui na região em cima, a gente percebe que ele voltou para essa mesma zona que ele estava trabalhando no começo do dia, certo? Ó, vamos pegar aqui a mínima, porque agora, como ele fez uma nova mínima, a gente tem que ajustar, né? Olha, pegando essa mínima e puxando até o topo, ele entrou de novo aqui na zona de 61. E de novo essa região estava sendo bastante impactada, né? Olha lá, por essa zona de troca de polaridade, mais esses topos anteriores. Então, ó, suporte, suporte, resistência, 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 e aí o mercado ficou travado, né? A gente percebe que ele pegou aqui realmente no 100% do alvo do Fibo, mas isso daqui acabou gerando uma congestão, que o mercado ficou bem lateral aqui, tá? Dentro de um padrão de price action, isso daqui também é uma figura bem interessante de ser operada, que basicamente é um topo triplo. É a mesma lógica do W, né, ou do M, mas o topo triplo ou o fundo triplo também é uma figura bem confiável, né? Tirando aqui os indicadores só para vocês verem, o mercado realmente caracterizou aí um belo movimento. Olha lá, ele subiu reto, fez 1, 2, 3. Ah, Adriano, esse daqui é um oco. Não é um oco, porque o oco ele tem que ter uma cabeça, né, maior que os dois ombros. Nesse caso aqui, descaracterizaria o oco, mas ele acabou ficando congestionado. E, obviamente, quando rompeu, era só você pegar essa mínima, esse topo, e minimamente projetar aqui um alvo de Fibo para você ver os níveis de retração que ele poderia vir, né? Então, só deixa eu ajustar aqui para vocês verem. Que o mercado trabalhou realmente nessas extremidades hoje, né? Então, foi um dia bem lateral, mas que gerou oportunidades no meio do caminho. Se a gente pega essa amplitude, ó, entre essa máxima e essa mínima, a gente percebe que o mercado veio de novo para os 50%. E novamente ele veio trocar polaridade com a cabeça desse W, tá? Olha lá. Então aqui a gente tinha uma região de resistência que acabou virando um suporte depois que foi rompido, certo? Ó,
olha lá. Tá? Então, a cabeça de um pivô mais os 50% de Fibonacci, mais o rompimento de uma figura gráfica, ele gera um alvo de confluência, né? Que basicamente seria nessa região dos 50%. Então, se a gente coloca as médias móveis, a gente percebe que esse candle aqui foi o candle basicamente gatilho que fez a inversão das médias menores de 9,20, beleza? Então, daria para entrar aqui e projetar um alvo minimamente aqui na região de 50%, junto com a VWAP, né? A gente percebe que teve bastante defesa, beleza? Então, assim, não foi um dia fácil, foi um dia bem complexo, bem chatinho de ser operado, mas que gerou boas oportunidades, tá? Então, quem está preparado aí para dias assim, consegue, inclusive, arrancar dinheiro do mercado, tá? Então, essa foi a minha visão aí dentro do índice. E falando um pouquinho do dólar, tá? O dólar basicamente andou junto com o índice, né? É bem interessante esses últimos 2 dias, os movimentos dos dois, que eles estão andando de forma bem similar. O dólar no começo do dia, pessoal, o que ele fez? Ele basicamente trabalhou num cenário lateralizado, né? A gente percebe que o dólar ficou congestionado, ficou encaixotado. Logo no primeiro candle do dia a gente já percebe que ele trabalhou exatamente com essa região aqui de topo, né? Então, o que aconteceu? Isso aqui basicamente foi um pivô de baixa, né? Uma continuidade de um pivô de baixa ontem. Pegando aqui, ó, essa mínima. Logo o primeiro candle do dólar já ativou basicamente isso daqui, ó, que era o pivô de baixa, né? Então, quem trabalhou com esse alvo de Fibo até conseguiu pegar uma venda no dólar. Entretanto, né, teria que usar aqui o Fibonacci para projetar os possíveis cenários. Aqui seria o primeiro alvo, aqui seria o segundo alvo, tá? Esse candle do dólar aqui deve ter arregaçado muita gente no meio, que foi o candle de volatilidade na hora da notícia. Um candle de 35 pontos, né? Quem vendeu aqui provavelmente foi estopado, né? Porque, infelizmente, contra fluxo não tem argumento, né? A análise técnica muitas vezes falha por conta do fluxo. Assim, não é que falha, mas o fluxo, né, ele movimenta o preço e depois vai lá para o alvo. Mesma coisa aqui no dólar, né? Provavelmente quem vendeu nesse candle, quem vendeu nesse candle, foi estopado e depois o mercado voltou e cumpriu o alvo, né? Então a gente percebe aí que realmente foi uma região bem difícil, né? E aí o mercado começou a trabalhar de forma lateral, né? Sem direção, né? Ó, ele caiu, depois subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. Então o que isso indica? Na verdade não indica nada. Indica que você tem que ficar sentado na mão, porque senão você vai ser estopado, né? Mas um indicativo que é bem interessante, que eu sempre olho, né, e comento com vocês, é a questão dos fundos, né? A gente percebe que o mercado começa a trabalhar com fundos cada vez maiores. E quando ele fez essa inversão de movimento e trabalhou para cima das médias, inclusive rompeu esse topo, ele realmente ele rompeu, né, com fluxo de compra bem interessante. Aqui ativou um espelhamento, um rompimento em V, né? Aqui desse movimento menor. Então aqui estaria um bom gatilho, né, de ativação. Só que como a gente já tinha uma região de extremidade, o que a gente poderia fazer? A gente poderia simplesmente pegar essa amplitude, né, depois desse rompimento, a gente pode pegar isso daqui e simplesmente projetar no 100% para cima, tá? E olha lá onde o dólar foi, pessoal. Olha lá onde que o dólar foi. O dólar simplesmente cravou esse alvo na máxima do dia, tá? Isso daqui são as caixinhas que eu sempre comento com vocês. Então aqui ele gerou uma oportunidade de inversão de movimento, né? Inversão de fluxo acima das médias móveis. Aqui foi uma contração de volatilidade, né? Aqui ele gerou uma oportunidade de entrada, reentrada na verdade. E aí quem trabalha com Fibo era só projetar esse espelhamento e ser feliz, porque o dólar simplesmente cravou o alvo ali em cima, tá? Depois que ele cravou o alvo, aí ele começou um movimento corretivo. Esse movimento corretivo, né, a gente pode interpretar ele de duas formas, né? Ou ele trabalhou de uma forma lateral, certo? Há quem assim não tenha visto isso, mas deixa eu tirar aqui as médias móveis para vocês verem. Só que pode ser considerado um ombro cabeça ombro, tá? Então vamos lá. O movimento subiu, caiu, caiu e subiu. Tá? Ah, Adriano, mas essa correção aqui desse ombro cabeça ombro foi quase do mesmo tamanho do ombro. Beleza, mas não passou a extremidade do ombro, então está sendo válido. Tá? É um ombro cabeça ombro, né, de forma lateral, né, não está 100%, né, dentro daqueles padrões de livros, mas tá ok. Quando ele rompeu, era só trabalhar minimamente projetando esse pivô aqui para baixo, tá? E há também essa forma de interpretação que você poderia utilizar, que basicamente é pegando esse ombro, essa cabeça
e considerando esses dois movimentos aqui apenas como um único ombro, tá? Então, quando o mercado rompeu aqui, através desse candle de ignição, você poderia trabalhar com ou esse espelhamentinho aqui para baixo ou com o pivô para baixo, tá? Que basicamente seria isso daqui, ó. Você pegaria desse topo com esse fundo e jogaria 100% para baixo. A gente percebe que o mercado simplesmente cravou o alvo aqui, certo? Ou você poderia pegar esse topo aqui, ó, esse fundo e simplesmente jogar também para baixo, tá? A gente percebe que o mercado veio cravar alvo aqui, beleza? Então essa foi a minha interpretação aí do dólar, tá? Hoje não operei dólar, operei apenas índice. Não operei dólar porque na parte da manhã eu estava olhando o índice e o dólar realmente estava bastante feio nessa região aqui. Eu acreditei que o dólar estava pior que o índice. E o dólar é aquele negócio, né? Ele machuca muito mais que o índice. Então, quando você ganha no dólar, pô, muito legal. Você ganha dinheiro, né? Faz o teu dia. Mas quando você perde no dólar, ele te machuca. Então, principalmente por questão de gerenciamento de risco, eu prefiro operar índice e controlar, obviamente, as minhas perdas, né? Porque quando eu perco no índice, eu sei controlar ali. Agora no dólar é um pouquinho difícil, porque se você erra a mão no dólar já era, ele acaba com o teu dia. Então, como as médias estavam flat e o dólar estava lateral, eu falei, esquece do dólar hoje e vou pro índice. Só gosto de operar dólar quando realmente ele pega a direção. Só que quando ele pegou a direção, aí eu já perdi o time e optei por ficar de fora. Beleza, pessoal? Então essa foi a minha visão aí do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos pra cima e é game, porra!